Isso, a minha Deus, Senhor, para a paz de Deus. Deus, aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Quero saudar a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé para fazermos a leitura de apenas um versículo da palavra de Deus. Culto maravilhoso, temos sentido a presença do Senhor. Glória a Deus. E que a igreja não perca o foco nessa noite, mesmo com a notícia triste que acabamos de receber. Mas a igreja de Cristo tem que continuar marchando. A gente se solidariza pela família, a gente fica triste como humanos que somos, pessoas que nos conhecemos aqui na cidade pequena. Estamos tristes por isso que tem acontecido neste lugar, mas a igreja, que é o agente de Deus na terra, não pode parar. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Primeiro epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vou ler para adiantar. Apenas um versículo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Missões, projeto de Deus, tarefa da igreja. Essa foi a palavra, o tema escolhido pelo grupo de missões, o varão Gerenildo, juntamente aí com a equipe. Projeto de Deus, tarefa da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para iniciar a nossa pregação nessa noite, amados irmãos, eu gostaria de começar enfatizando sobre a criação do homem. A Bíblia diz que Deus, no princípio, Ele criou os céus e a terra e tudo o que nele há. E tudo que foi criado por Deus, para adiantar, devido ao nosso tempo que temos, Ele criou através do uso da palavra. Mas para um ser que se tornaria especial na face da terra, o Senhor, Ele fez com as suas próprias mãos. Na criação do homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí eu vejo a especialidade que cada um de nós temos, o ser humano. É por isso que a gente fica triste em ver o que aconteceu nesse momento, uma vida sendo ceifada por outra pessoa. Isso é muito triste, a questão do assassinato. Inclusive no primeiro livro da Bíblia fala-se do primeiro homicídio. Algo muito triste para todos nós em ouvir uma situação dessa. O semelhante tirar a vida do outro. Um ser que foi feito por Deus, que recebeu o sopro de Deus na sua vida, ser ceifado pela vida do outro. E assim o Senhor fez o ser humano, colocou ali no jardim do Éden para cuidar daquele lugar, daquele jardim. Fez a mulher e delegou tarefas, funções, mas fez algumas restrições. Você pode comer de tudo que está nesse jardim, só não toque nessa árvore que está no meio dela. Nós entendemos, irmãos, que o Senhor nos fez para o adorar. O Senhor nos colocou em um ambiente para que possamos cuidar dele. Mas o Senhor nos alerta com relação ao pecado. E nós vemos em toda a história da humanidade e nesses últimos dias, o pecado tem afastado o homem de Deus. O ladrão não veio senão matar, a roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida
em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa tarefa, nesse projeto de Deus que Ele arquitetou, Ele colocou alguém responsável para executar. Nós sabemos que na construção civil, geralmente tem um engenheiro, tem um arquiteto que faz um projeto, mas para alguém executar esse projeto, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nasceu em seu coração o projeto de missões. Missões nasceu no coração de Deus, mas que é tarefa da igreja fazer, executar essa tarefa. E mais do que nunca, nós precisamos estar unidos, realizando este trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos no primeiro dia do ano, nós tivemos a oportunidade de falar aqui sobre Noé e sua família e a construção da arca. Ali também foi um projeto de Deus para a raça humana. Ele chamou Noé, estipulou toda a questão do tamanho da arca, tudo que era para ser executado por Noé. E Noé, naquele tempo, ele foi quem cumpriu a tarefa de Deus na terra, de evangelizar aquele povo, de mostrar para aquele povo que eles estavam errados, de mostrar para aquele povo que eles estavam no pecado. E o Senhor Jesus, quando Ele chama alguém para Ele usar, Ele coloca na sua boca a palavra da verdade. E Noé, naquela época, naquele projeto, pregou para aquele povo, mas o povo não ouviu, e veio o dilúvio e muitos pereceram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também temos o projeto de Moisés, que o Senhor usou para tirar ele, usou ele para tirar o povo do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E durante a história da palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos homens que foram escolhidos para executar um projeto. Os sacerdotes, os profetas, os patriarcas foram chamados por Deus para executar uma tarefa, para executar uma missão. Mas, para adiantar, nenhum deles foi capaz de sanar a situação pecaminosa totalmente do ser humano. E aí, meus amados irmãos, o nosso Senhor, nosso Deus, o arquiteto do universo, aquele que projetou a salvação para o ser humano, vendo a situação de degeneração do ser humano, Ele levantou o seu único filho para trazer a palavra, o evangelho, a salvação, a libertação das vidas, a nossa libertação. O Senhor Jesus veio a este mundo com esse propósito, com essa missão. E o Senhor, no meio dessa geração terrível, geração pecaminosa, Jesus Cristo começa o seu ministério desde criança, fazendo a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus veio para evangelizar, mostrou para nós, para a igreja, o que é necessário para fazer a vontade do Pai. Eu estava observando tudo o que aconteceu nesse dia, desde o início da manhã, o Senhor falando conosco. Praticamente a palavra que foi pregada pela manhã, ela seria, claro que a palavra de Deus, ela age em todos os momentos. Eu falei até com Liliane em casa, a palavra que foi pregada pela manhã, ela poderia ser pregada hoje à noite e estaria dentro desse tema que foi projetado pelos irmãos da equipe de missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo executou a sua tarefa aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, pregando o amor. Às vezes pregava palavras duras também para as pessoas quando precisava ouvir, usava as estratégias das metáforas, das parábolas para evangelizar e fazer a vontade do Pai. Mas o mundo, as pessoas com a mente cauterizada, crucificaram Jesus, não receberam de bom grado a palavra do Senhor. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas Jesus, Ele não parou, Ele cumpriu a missão. Ele chegou à morte de cruz, não desistindo daquilo que o Senhor colocou na sua vida.
Muitos tentaram e não conseguiram, mas o Senhor veio para morrer pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o digno de abrir o livro, Ele é o digno de abrir os selos. Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite. Hoje é noite de salvação. A palavra de Deus nessa noite, ela não voltará vazia. Você está recebendo da parte de Deus a palavra que liberta, a palavra que transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E após o Senhor cumprir a sua missão de morrer na cruz por nós, Ele delegou uma tarefa para os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele estava pronto para ir aos céus, na volta para o Pai, Ele mostrou a importância da evangelização. Ele mostrou a importância do ser humano. Ele mostrou como Ele ama o ser humano. Ele mostrou como Ele quer transformar a vida do ser humano ao dizer para os seus discípulos: vocês receberão do Espírito Santo o poder. Vocês receberão do alto o Espírito Santo. E esse Evangelho não será pregado aqui apenas em Jerusalém, não será pregado apenas na Judeia, não será pregado também em Samaria, mas chegará também aos confins da terra. Isso é motivo de darmos glória ao Senhor. Sabe quem são os confins da terra? Somos nós. O Evangelho chegou ao Brasil, a cada canto do mundo. O Evangelho chegou a Potiraguá. Quando a gente olha no mapa mundi, às vezes a gente nem vê o nome Potiraguá. Mas se não está no mapa criado pelos homens, Potiraguá está no coração de Deus. Aleluia. O Evangelho chegou até nós, e nós temos uma tarefa a executar. O Senhor falou: vocês estarão como ovelhas no meio de lobos, mas vá, seja prudentes como a serpente e simples como a pomba. O evangelismo é tão importante na vida da igreja que o Senhor Jesus, quando Ele estava voltando para o Pai, Ele falou para os discípulos que nós deveríamos anunciar o reino de Deus, que nós deveríamos anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que liberta. Você é um desses frutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na história do Evangelho, muitos pagaram com a vida, mas essa semente, ela foi plantada. A igreja do Senhor, ela está aí marchando há muito tempo. E o Senhor Jesus disse o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. As forças do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, a missão que o Senhor deu para os discípulos, Ele também está dando para cada um de nós. Aliás, Ele já deu para nós quando fomos escolhidos por Ele. E eu quero dizer para você, muitos falam assim: mas eu sou crente de banco, eu aceitei Jesus apenas para orar por alguém, para ficar no banco. Pregar a palavra de Deus é para o pastor, que ganha para isso, às vezes até usa essa informação. É para os presbíteros, é para os diáconos. Está delegando a missão que foi entregue a ti para outros. Eu quero dizer para você, a obra de Deus não é para ser terceirizada, não é para ser feita por terceiros, é para ser feita por cada um de nós. A responsabilidade de pregar o Evangelho é minha e é sua. Às vezes você não pode estar à noite, na quarta-feira, e é tão lindo aqueles cultos. Às vezes é na hora da merenda, quando a gente está lá na escola. Esse dia mais irmão Zenailton estava assistindo rapidinho os vídeos, os irmãos cantando no culto de quarta-feira. Às vezes a gente não pode estar presente, quem trabalha nesse horário não pode estar. Mas aonde você está, ali também é um campo missionário. Deus coloca você em determinados lugares para você também ser luz, para você pregar o Evangelho. É claro que a gente tem que usar de sabedoria, porque às vezes o foco principal daquele lugar que nós estamos é outro, é um trabalho. Mas você, como servo de Deus, aonde você estiver, é um campo missionário. Pode ter certeza que aquele campo está branco como as lãs lá dos campos dos jardins. E você é um ceifeiro que precisa trabalhar e semear naquela seara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes, naquele lugar você está sendo observado. E nós estamos vivendo numa época que a própria palavra de Deus diz
que nós estamos cobertos por uma nuvem de testemunhas. E por falar nessa nuvem de testemunhas, eu estava fazendo a leitura sobre Eliseu. E é muito importante quando o servo do Senhor, ele dá exemplo. Porque muitas das vezes é importante que você pregue, sim, mas as suas ações, as suas palavras, elas podem fazer a diferença, porque você está sendo observado. Quantas das vezes as pessoas, às vezes não dá nada por você, porque o evangélico, o cristão, ele é criticado, ele é taxado de cafona, ele é taxado como uma pessoa que não se diverte, mas se você fazer qualquer coisa que ele percebe que está errado, ele fala, até você, crentinho. Então a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, para executar essa missão, essa tarefa, esse projeto que Deus entregou em nossas mãos. A gente precisa vigiar muito, estar atento. Nós estamos no meio de lobos, nós estamos como ovelhas, mas esse evangelho precisa ser pregado. Muitas das vezes você precisa pregar uma palavra dura. Às vezes você pode usar o que João Batista usava, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura. O machado está posto à raiz. Muitas vezes a gente precisa usar. A gente sabe que Deus é amor, mas Ele também é justiça. A realidade tem que ser pregada. A gente não pode estar flexibilizando o Evangelho, achando que vai ter crescimento. O que vai crescer a obra de Deus é a palavra genuína. Chega de métodos para facilitar o Evangelho. Jesus Cristo não está satisfeito com isso. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada na íntegra. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela liberta. Ela tira nós da lamação do pecado. Irmãos, a gente fica triste com o que está acontecendo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Desde quando Deus colocou Adão e Eva lá naquele jardim, o inimigo, travestido naquela serpente, tentou enganar Eva, tentou enganar Adão, tentando mostrar que talvez os prazeres do mundo é melhor. Mas eu te digo, eu estar com Jesus é a melhor coisa que a gente pode escolher. Muito obrigado, Senhor, por ter mandado meu filho para morrer na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, pelos teus servos que foram devorados por leões famintos naquela arena de Roma, mas a palavra de Deus, ela não deixou de ser pregada. Eu estava fazendo pesquisas e vi irmãos que foram pregar em países frios, orando no gelo, falando, Senhor, enquanto o último indígena dessas tribos não conhecerem o teu evangelho, eu não quero sair daqui. A igreja do Senhor tem marchado. Eu sei que tem enfrentado problemas, dificuldades, a luta de Satanás contra a igreja. E eu digo para você, não retroceda. Louvado seja Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada. E eu digo para você, o mundo está aí, criando leis que são abomináveis aos olhos de Deus. Gente, estão tentando investir nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Igreja, nós precisamos acordar. Às vezes nós estamos preocupados se a mulher do pastor é assim, se a mulher do presidente é assim, se a vida do jovem é desse jeito, se o líder dos senhores é assim. Irmãos, a gente precisa se preocupar com as almas. Deus tem falado comigo desde o dia que o irmão Ginemildo Pololírio vai ser você. Eu estava numa situação difícil naquele dia, mas eu falei, Senhor, eu preciso marchar, eu preciso fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração desde os 6 anos de idade, Pai, onde eu comecei a tocar para Ti, naquele lugar, Senhor, um lugar deserto, de difícil acesso, mas a palavra do Senhor chegou até nós. Se chegou até nós, se nós experimentamos esse pão vivo, precisamos levar esse alimento para as almas que estão famintas. Deus está falando conosco. Eu falei, meu Ginemildo, a cobrança tem sido grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não nascemos, irmãos, para ficar parados. A palavra de Deus precisa chegar nos 4 cantos dessa terra. E nós temos essa missão. Missões, projeto de Deus, mas é tarefa da igreja. Nós que temos que executar, nós que temos que fazer. O presbítero Paulo falou sobre Isaías, que se colocou na posição: envia-me a mim. Glória a Deus. Como não lembrar do apóstolo Paulo, um homem que escolheu, que conviveu os 2 lados da moeda. Primeiro ele perseguiu o povo de Deus, depois ele passou a ser perseguido, mas ardia no coração dele. Aquele homem, mesmo preso, ele escreveu epístolas
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A convicção do Evangelho estava inerente na vida daquele homem, estava impregnada na sua vida. A chama do evangelismo ardia em seu coração. Glória a Deus. E mesmo naquele sofrimento, ele falava para o Senhor: a tua graça me basta. Aleluia. E no final dos seus dias, ele proferiu uma palavra linda e maravilhosa: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, precisamos executar essa missão que o Senhor colocou em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para concluir essa passagem pregada nessa noite, quero ler para os irmãos alguns versículos da parte de Deus. Mateus 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí vem a nossa missão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Missões é um projeto de Deus, mas é tarefa da igreja. A gente precisa obedecer o ID de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que a gente pode fazer isso? É pregando na igreja local, na sua cidade, que é o evangelismo local, orando pelos que estão, contribuindo para os que estão fora, para que o evangelho do Senhor chegue aos quatro cantos dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que essa chama venha arder em nosso coração. Nós precisamos ser os agentes de Deus. A igreja de Cristo é o agente de Deus nesses últimos dias. Precisamos levar esse evangelho para que possa alcançar essas vidas que estão sendo ceifadas pelo inimigo. Deus abençoe os irmãos e ore por nós em nome de Jesus.